Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde. Me dá um ok aqui se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá ok, por favor. Quem tiver aí, comenta que tá ok, que o áudio tá ok, pra gente poder iniciar. O pessoal tá entrando, vamos esperar mais um pouquinho pra gente poder iniciar a nossa live. Áudio ok, obrigada, Caio. Então vamos lá, vamos dar início, porque nós queremos adiantar e queremos deixar a live salva, então vamos aproveitar o nosso tempo, né? Para quem conhece, meu nome é Jaqueline, faço parte da equipe da Heroade e hoje nós estamos aqui com muita alegria para poder falar com a nossa nova parceira psicanalista que está aí nos acompanhando e agregando na nossa equipe, a Patrícia. Postamos aí essa semana no nosso feed, né, sobre a Patrícia, e hoje ela vai vir aqui falar conosco e explicar também um pouco do trabalho dela e do quanto isso vai agregar no intercâmbio, na vida profissional dos trainees. Deixa eu chamar a Patrícia aqui para colocar ela. Ela já assinou aqui que está presente. Olá, Oi, Patrícia. Boa tarde, tudo estão, bem? tudo bem? Estão me ouvindo bem também? Para mim, seu áudio está ótimo. O pessoal que está aí nos acompanhando também, fala aí, está ok o áudio da Patrícia, para a gente iniciar aí a nossa live. Ok? Então tá joia. Bom, prazer, viu, gente? Então, pessoal, essa é a Patrícia. A Patrícia, ela veio agregar, ela veio somar, ela veio enriquecer não só a nossa equipe, mas principalmente os trainees, né, os nossos intercambistas que estão aí entrando nesse ano de 2024 com esse projeto de fazer o intercâmbio. Então, a Patrícia vem aí com um apoio, né, Patrícia, psicológico e voltado para a área profissional. Então, eu vou deixar a Patrícia falar um pouquinho sobre ela. Patrícia, fale sobre você, sobre a sua carreira, sobre os seus cursos. Fala para a gente um pouco. Bacana, vou falar assim, então, pessoal, primeiro é um prazer estar participando aí da equipe, especialmente dessa live. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu iniciei a psicologia alguns anos atrás, com a intenção de trabalhar com pessoas com síndrome de Down, com autista, mas no fim a carreira tomou uma outra direção, onde eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos, onde eu atuo até hoje, em grandes empresas, em holdings, startups, e, enfim, é uma grande aí bagagem também. Paralelo a isso, eu trabalho até hoje, né, na área da psicanálise também, atendendo pacientes, pessoas, na verdade, que buscam qualidade de vida, e também tem uma experiência super bacana que eu quero dividir com vocês, com intercâmbio, que foi muito bacana. Inclusive, um dos lugares que eu morei foi aí no Havaí. Eu sei que alguns de vocês estão aí, né? Em Kona, especialmente. Mas também tem África, enfim, tem outros países também, outras culturas. Então, de um Havaí que tem altas ondas, a África, como também na Califórnia, um lugar que tinha neve, muitas coisas aí para contar, né? E é isso. Agora eu vou Então, esperar bom, e conversar um pouquinho. o bom é que a Patrícia ela tem a experiência não só profissional, né, como a experiência prática de viver o Totalmente. intercâmbio, de morar fora, né?
E entendendo isso, agrega muito mais para o nosso trabalho, né? Que é um trabalho em conjunto com todos, né? Tanto com o trainee. Patrícia, estava olhando aqui no seu currículo e você tem aqui muitos cursos, né? E um deles você tem na área de gestão de carreira de sucesso. Pode falar um Isso. pouquinho para a gente sobre isso? Posso falar sim. Isso, na verdade, a gente que trabalha na área de RH, a gente gosta muito de estar auxiliando a pessoa, né? Entendendo um pouquinho o perfil dela, a área comportamental, onde estão as principais habilidades dela, se ela, inclusive, né, está atuando justamente nas áreas principais de talentos dela, né? Então, eu, inclusive, trabalho com um teste muito legal, que depois eu vou passar para os trainees também, que é o DISC, que é um teste de análise comportamental, das principais habilidades e também das inabilidades, né? Pensando justamente em reforçar o que a pessoa tem de bom, para usar isso a favor dela, principalmente na área profissional, e o que ela tem aí como ponto a ser melhorado, também reforçar, dar dicas, dar sugestões de melhorias, e dessa forma ela está no mercado de trabalho na sua melhor versão, né? E dessa forma a gente faz todo um acompanhamento. Então, você fez o curso que compete as suas principais habilidades, você está no mercado hoje, né, atuando nas suas principais competências. Muitas vezes as pessoas também têm aí inúmeras habilidades que não estão sabendo explorar, né? E às vezes se sentem um pouco infelizes no trabalho, percebem que de repente não estão produzindo o que poderiam produzir, né? E a gente faz alguns ajustes, alguns acompanhamentos, dá algumas dicas para que essa pessoa descubra a sua melhor versão, né? E se sinta realizada pessoalmente e profissionalmente também. Que bacana. E eu quero aqui, ó, deixar que a gente iniciou a live. Quero lembrar que os nossos trainees, futuros trainees, que o nosso intercâmbio, o serviço, né, o trabalho, a orientação da Patrícia, ele vai estar incluso no nosso pacote. Então, é um serviço que agrega. Então, quando você fecha o intercâmbio conosco, com a AeroAid, você já vai ter esse acompanhamento com a Patrícia incluso. E a gente tem mais novidades que virá semana que vem, mas só para quem que nos acompanha entender que quando você fecha o contrato conosco, você já vai estar aí sob as orientações da Patrícia, tá? Patrícia, nós abrimos uma caixinha, né, no Instagram para poder falar sobre a nossa parceria e deixamos lá para os nossos seguidores fazerem algumas perguntas. E aí eu vou passar para você aqui algumas perguntas para você ir respondendo. E quem estiver aqui na live também, pessoal, e quiser perguntar, tá? Sinta-se à vontade, pode perguntar, que no final aqui, depois das perguntas das caixinhas, a gente dá uma olhada aqui nas perguntas de vocês e também responde, tá bom? Aqui a nossa Bora primeira lá. pergunta que nós recebemos foi assim: quais são os principais desafios emocionais enfrentados por quem decide viver uma experiência no exterior? Pois é. Bom, vamos lá, né? Mesmo a gente sabendo que a gente tem um tempo de chegada, né? E um tempo aí de saída, porque o trainees aí ficam por um ano, né? Exatamente. Não adianta. Entrou no avião, bate a saudade da família, né? E isso é algo assim que parece que a cada dia isso vai alimentando mais uma saudade que mexe bastante, né? No dia a dia aí. A questão cultural também é algo assim bem desafiador, né? Não só os costumes, né, de como as pessoas lidam com as situações cotidianamente mesmo, numa simples, você vai fazer uma simples compra, você já vê que o atendimento é diferente, a comida é algo que impacta muito, né? Eu particularmente eu tenho uma situação de quando eu fui trainee, né, de quando eu fui intercambista, na verdade, eu sou vegetariana há muitos anos, há 27 anos, né? E quando eu cheguei, né, no lugar que eu estava, eu acho que eu estava tão assim, olhando tantas coisas novas, dormindo em lugar diferente, longe da família, longe dos amigos, longe da cultura, enfim, tantas coisas novas que eu não me atentei o quanto eu não estava comendo bem, né? E quando eu vi uma situação, eu estava assim, a minha produtividade já tinha baixado, eu estava chegando atrasada nas aulas, a minha irritabilidade estava assim super aflorada, porque eu estava com fome, né? Eu não estava me alimentando bem.
Então, isso também foi algo que pegou para mim. O clima também, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de calor, né? E eu senti muito frio. Então, são desafios que a gente passa, assim, que são alguns detalhes que a gente precisa ficar atento, né? Para que isso não prejudique o nosso dia a dia em intercâmbio. Ótimo. Então aqui fala que quem pergunta, né, está perguntando sobre essas dificuldades, a gente lembra também, né, Patrícia, que o intercâmbio, ele tem um período, gente. Você vai iniciar e você vai terminar. Às vezes você pensa assim, um ano, né? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que é a duração de um ano. O tempo passa rápido, né, Patrícia? Às vezes você pensa assim, é um ano, vai demorar muito. Então, assim, administrando com orientação, você consegue extrair o melhor do seu intercâmbio. Porque Eu falo é, muito, pode falar. eu falo muito para não colocar tudo na mesma caixa, sabe? Porque a gente acaba generalizando tudo. Quando você vê, você fala assim, poxa, eu não estou gostando da escola, do professor, ou do meu chefe, ou do lugar. E, na verdade, é só uma questão de adaptação. Então, são pequenos ajustes que fazem muitas diferenças, né? Então, assim, um exemplo, eu quando morei na Califórnia, nevava muito, estava muito frio. E eu levei roupa do Brasil, achando que mesma roupa daqui não me aqueceria lá. E na verdade não era sobre isso, né? Então, assim, o frio me incomodava muito, né? E ter em mente, né, o porquê que eu fui, né? Qual foi o meu objetivo? O que que eu tô fazendo aqui? Eu acho que se você Exatamente. sempre, se você lembrar sempre o que te levou a estar nesse intercâmbio, né? O que te levou a estar? Qual o teu objetivo? Que frutos você vai colher, né? Isso vai te ajudar muito a se manter bem. A focar, né, no seu objetivo, né? Porque todo mundo que vai tem um objetivo pessoal, tem um objetivo profissional. Então, eu sempre falo também para os meninos que eu converso, né? Qualquer lugar que você vá, qualquer lugar que você trabalhe, você sempre vai ter que passar por período de adaptação, independente do lugar que você esteja, né? É super comum. Sim. Então, quando você vai já com objetivo e sabe que isso vai agregar, é igual você está falando, né? Que se você está focado ali no seu objetivo final e não perde isso, possivelmente vai ter bastante êxito e vai conseguir aproveitar melhor também, né? Com certeza. E saber que tem uma data limite, né? Sim, Que você tem o tempo de chegada e o tempo de saída, né? Saber que também não foi fácil chegar, que é um mérito seu estar, né, com fazendo esse certeza. treinamento, né? E que de verdade, assim, você vai ser outra pessoa, né? Não tem como você se sentir a mesma pessoa pessoalmente, profissionalmente, depois que você vive uma situação, um aprendizado em outra cultura, né? Ninguém volta o mesmo de um intercâmbio, né? Não volta, Literalmente. É, literalmente. isso. Então tem que aproveitar, né? Aqui a nossa segunda pergunta fala assim, ó, e eu acho muito importante. Vou até ler um pouco devagar para quem está acompanhando também entender a pergunta e prestar atenção também. Como Ok. fortalecimento emocional, então fortalecimento emocional contribui para a adaptação e superação de obstáculos durante a jornada internacional. É bacana. Na verdade, o fortalecimento emocional, ele é bom em qualquer situação, Qualquer área da mesmo vida, né? qualquer área. Olha, na verdade, ele é bom até se você estiver sozinho dentro da tua casa, porque a solidão, às vezes, também é nossa maior inimiga. Então, para quem está aí no intercâmbio, pensa assim, nossa, eu não gosto desse colega, eu tenho algum problema com esse lugar ou com essa pessoa, saiba que se você não estiver fortalecido, pessoalmente falando, né, com você mesmo, também não vai, você vai brigar com você, não vai ter jeito, né? E o fortalecimento emocional, que é a inteligência emocional, na verdade, te ajuda muito a lidar com as situações, né? Que você vive no cotidiano, né? Então, te ajuda nos relacionamentos interpessoais e no contexto de trabalho mesmo, né? Ótimo. E assim, quando a gente fala de fortalecimento emocional, Patrícia, como? Como que a gente fortalece o emocional? De que forma que isso é feito? A gente, na verdade, o ser humano ele é feito de vários pilares, né? Na verdade, eu acho que algo multidisciplinar, né?
Obviamente, eu vou falar sobre a terapia, né? Todos têm que fazer, eu faço, na verdade, faz parte da ética das pessoas da área da psicologia, da psicanálise, fazer mesmo a terapia, né? Então, isso é fundamental, porque a terapia, na verdade, nada mais é que o seu autoconhecimento, né? E quando você tem esse autoconhecimento, você consegue lidar com qualquer situação, né? De uma forma minimamente mais saudável do que se você não estivesse fazendo. Eu tenho certeza disso. Eu indico muito atividade física, isso para mim é algo assim inegociável, né? A mente sã, o corpo sã também é muito importante, né? A saúde, eu falo muito sobre essa questão da circulação, da oxigenação do cérebro, né? De tudo que provoca atividade física. Lembrando que a atividade física, gente, não é só fazer uma academia, que tem pessoas que pensam assim, preciso ir para a academia e fortalecer. Sim, a academia é importante, fortalecimento, né, é muito importante para você se preparar até para a sua velhice, mas na verdade o importante é você movimentar o seu corpo, né? Então, eu hoje mesmo pratico dentro do que eu consigo, né? O surf, uma yoga, um pilates, enfim, é uma corrida, você vai fazer uma corrida, se te chamarem para fazer um vôlei, faz, descubra, né, o que que você gosta e vai gostando ou não gostando, isso é a verdade, né? Eu acredito também na alimentação, alimentação é algo assim, prioridade na vida de uma pessoa, né? Eu indico muito, não, eu não como carne há 27 anos, eu evito ao máximo, quase não tomo refrigerante, bebida alcoólica, enfim, nenhum tipo de algo artificial, eu evito ao máximo, né? Então isso é fundamental para a saúde e também na questão espiritual, né? Porque também temos essas questões espirituais. Então, assim, eu acho que é importante você ter essa conexão, né? Yoga também é algo que eu pratico, que trabalha a respiração também, então eu acho assim, tem que fazer esse movimento todo. E é algo multidisciplinar, não adianta você fazer um e não fazer o outro. É um pouquinho de cada, de forma constante, de forma equilibrada, isso ajuda com certeza. É um autocuidado, né? Inclusive, quando eu morei no Havaí, eu vou falar para vocês, assim, eu ficava muito cansada, exausta, por todas as razões que a gente já falou aqui, né, da alimentação, clima, cultura, a saudade, assim, pegando muito forte para mim, mas eu não desistia de subir esses morros e descer, e subir e descer, e era algo, assim, que me fazia muito bem. É a caminhada, né? Você tem, e ali vai a contemplação também, né? Que você tem lugares lindos, você está caminhando, exercitando o corpo e contemplando também, né? Então é como é um todo, na verdade, né, Patrícia? É cuidar Sim, do emocional, acompanhar, ter um cuidado ali com a alimentação, fazer uma caminhada, né? Porque às vezes sim, quem vai tá muito focado muito no trabalho, às vezes não para um pouquinho, né? Ah, vou dar uma caminhada, sai ali do treinamento, vai para casa, às vezes vai para uma tela, né? Ou vai descansar. E se você tirar ali 30 minutinhos de caminhada também já ajuda, né? sim, é você descobrir também onde estão os prazeres da sua vida, né? O que que você gosta de fazer e tentar adequar aí, né? O que que aqui pode me ajudar? O que que eu posso fazer, né? Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta diz assim, ó, qual a importância, não, como lidar com a saudade e a distância emocional dos familiares e amigos durante o intercâmbio? Como que a gente lida de uma forma mais suave? É, a saudade é algo assim que mexe mesmo, né? Eu percebo que assim, pelo menos os brasileiros, né, acabam se aproximando de outros brasileiros para parece que a gente se sente mais em casa, né, perto das pessoas das É uma mesmas cultura culturas. mais calorosa, né? Não adianta, o brasileiro é muito Então, caloroso. assim, acho que a questão da comida, alguém faz a comida e quer que você vá participar, é música que você nem escuta quando você está no Brasil, só de estar em outro país e alguém está escutando e remete ao português, à nossa cultura, você já quer estar próximo, você busca qualquer coisa que te traga mais próximo do teu país, né? Mas a saudade, ela é inevitável, né? É algo assim que acontece, é saudável, né? E o que eu sugiro mesmo, é que você ligue para as pessoas, se comunique, aproveite essa oportunidade para falar o quanto você está sentindo saudade, o quanto essa
pessoa importante para você, liga, faz um vídeo, escreve carta, compra um presente, chama ela para participar também, mostra o lugar que você está, almoça com essa pessoa, mesmo que seja virtualmente, né? E é isso, a saudade é algo que vai acontecer e que é saudável, né? Deixa de ser saudável se ela te paralisar. Se essa emoção te ferir demais, a ponto de paralisar, de você perder o interesse, dela ser muito maior, né, do que você tem aí para viver, se ela passa a ser maior do que você se relacionar com as pessoas que estão aí, ela deixa de ser saudável, né? Ela deixa de ser algo que seja bacana para você. Então, você não pode deixar ela crescer ao ponto de te ferir, né? E te paralisar, volto a dizer. Então, Travada. liga, se expressa, se manifesta e isso vai ajudando. É. Lembrando, pessoal, a gente fala sempre, né? Que o intercâmbio tem uma data de início e tem uma data final. Então, é um processo, é um período, ele passa. E a saudade tem? A saudade sempre vai ter, né? É igual alguns treinistas chegam e falam assim: ah, eu quero ir, mas eu tenho medo do novo, né? A gente sempre tem medo do novo, né? A gente sempre tem medo de sair da zona de conforto. E Mas aí a que gente tá, né? sempre vai viver novo, né? Exatamente, o medo não pode paralisar, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo, mas ciente que você vai crescer, que você vai desenvolver, que aquilo ali vai te agregar, né, profissionalmente e principalmente autoconhecimento. Porque as pessoas veem o intercâmbio, às vezes, como um crescimento profissional, né? E eu sempre falo para os trainees, né? O crescimento do intercâmbio, às vezes, ele é muito mais pessoal, autoconhecimento, do que do profissional em si, porque você consegue trabalhar muito mais com seus limites, né? Com o seu. Você se conhece melhor, porque ali você está numa cultura diferente, costumes diferentes, com pessoas e nacionalidades diferentes. Então, tudo isso vai gerar, né, no trainee, um desenvolvimento, um autoconhecimento, que às vezes, dentro da zona de conforto dele, ele jamais desenvolveria, né? Jamais experimentaria. Na verdade, já que eu acho que as pessoas vão para o intercâmbio, elas vão com a expectativa que elas vão buscar, vão ter melhorias profissionais. Mas, na verdade, o que traz a surpresa e que é algo super positivo, que também reflete profissionalmente, é essa questão do pessoal, né? Porque você cresce muito, não tenha dúvidas disso. Eu estou numa cidade do interior, né? Eu sou nascida e criada em São Paulo. Há 18 anos eu moro no litoral, mas eu vim passar uma temporada aqui no interior, porque eu gosto muito de cavalo, e enfim, meu trabalho online. Eu fiz uma agenda que eu consigo, né, ir e voltar e tá tudo certo. E enfim, gente, eu estou a 1h15 de São Paulo, numa cidade interior, e eu vejo tanta diferença cultural. E assim, a maioria me agrada, obviamente, mas tem coisas assim que eu falo, meu Deus, que diferente, né? E enfim, e eu acho realmente, né, acredito na verdade que muitas coisas que hoje eu consigo lidar com essa cultura, mesmo sendo no Brasil, mesmo sendo um lugar 1h e pouquinho de São Paulo de distância, foi a minha experiência em todo no intercâmbio que eu fiz com outras culturas. E isso é muito bom, né? Isso é No muito finalzinho, a gente vai voltar nessa questão, que hoje acaba sendo aí uma exigência das empresas, né? Vou fazer mais as perguntas aqui, a gente vai voltar nessa questão, tá, Patrícia? Para a gente falar um pouquinho para os combinado. trainees. Próxima pergunta diz assim, ó. Patrícia, existem técnicas específicas de psicanálise que pode fortalecer o equilíbrio? A psicanálise em si, né? A psicanálise, a gente fala que ela é a cura pela fala, né? É quando a gente conversa, as pessoas falam assim, nossa, às vezes eu vou numa sessão de terapia, eu pago e ela fica quieta, só eu falo, ela só faz uma pergunta e outra, e eu tô pagando para isso, mas é porque essa é a técnica da psicanálise, né? É quando você fala sobre alguma situação ou alguma circunstância que te gerou uma dor e que paralisou você, ou que te gerou alguma angústia. São coisas que você nem imagina ali atrás, na sua primeira infância, que ferem você e que hoje você vive assim, sabe, uma situação.
aquela situação assim, não vou com a cara daquela pessoa, e não sei por quê. Às vezes ela remete a uma situação, alguma pessoa no passado. Então, a psicanálise, ela tem isso muito forte, a cura pela fala, né? Então, essa é a técnica mesmo da psicanálise, né? Fora isso, e Fala. paralelo a isso, mas assim, é tratado nas sessões de qualquer forma, mas fora isso, como eu também defendo outras práticas, e enfim, é tão individual cada ser humano, né? Uhum. Que eu, na verdade, conversando com a pessoa, eu direciono a ela o melhor caminho, a melhor prática, né? E aí tem várias situações, várias vertentes aí que a gente pode trabalhar. Ou seja, o importante é falar, né? E O aí o trainee vai ter a importante é oportunidade. manifestar. O importante é manifestar, o importante é não reprimir as emoções, é saber falar mesmo. Na verdade, é identificar que tem alguma coisa ali machucando, né? É, É como um carro, ele começa a não. Alguma peça dá problema, ele já faz um barulhinho, ele já acende uma luz no painel, e se você prestar atenção, opa, tem um barulho aqui, tem uma luz acendendo, tem alguma coisa de errado, vou parar no mecânico, vou ver o que é e vou consertar, para poder rodar ele ir muito longe ou muito rápido e em segurança, é basicamente isso. Percebeu que tem alguma coisa te deixando angustiado, acendeu uma luzinha, vamos conversar, vamos expressar, vamos entender o que está acontecendo, porque aí você segue a viagem da vida muito mais forte, você vai muito mais rápido, com muito mais qualidade, muito mais segurança nas relações, e por aí vai. muito bacana. E você fez um comentário agora, Patrícia, que eu acho importante até ressaltar, né? Você falou assim, ó, às vezes vem traumas, né, experiências lá da infância, que às vezes a gente carrega isso inconscientemente, eu não sei se eu posso usar isso, porque acaba que fica no consciente, mas às vezes fica inconsciente pra gente. E aí, em determinadas situações que você acha que você está numa situação de pressão ou fora da sua zona de conforto, na sua insegurança, você vai ter ali reações, né, que vão manifestar aqueles traumas, né? Então, é muito importante observar também, né, o meu É. comportamento nas Na situações. verdade, que na verdade o trauma, ele não só faz com que você não, sabe, faz com que você não viva a sua melhor versão, né? Na verdade, ele não faz só com que você seja, de repente, agressivo com outra pessoa, mas existe uma coisa que as pessoas não percebem, porque ele é silencioso, que é o quê? Paralisar uma pessoa, né? Às vezes a pessoa carrega um trauma que faz com que ela não avance. Não avance na vida pessoal, não avance na vida profissional, simplesmente não avance. E ali é uma dor calada, né? Ali é um trauma calado, que não parece, né? Não aparece para as pessoas. Então a gente consegue falar assim, poxa, aquela pessoa tem problema. Por quê? Porque ela foi agressiva, porque ela teve alguma atitude fora, né, do padrão da sociedade, que seja. E aí fica mais em evidência, a luz ali aparecendo. Mas na verdade, o estar calado, o estar, né, paralisado também é algo muito complicado, né? E que fica em menor evidência, né? Sim. É, o pessoal tá comentando aqui que tem uma luzinha bem no seu olho. Tá na tela? Acho que não sei se é alguma coisa, algum reflexo. Deve ser algum reflexo, Aí, vamos ver se ó, melhora. ó, ó, ó. Melhorou? Ih, melhorou. Então, tá bom. Ótimo. Obrigada. É. Então é isso, né, Patrícia? Então o importante é falar, e aí os nossos trainees queridos vão ter essa oportunidade de ter esse momento de fala, né? De se expressar, Sim. de exteriorizarem, né? Que é muito importante. Vamos passar para a nossa próxima pergunta, que diz assim, ó. Como identificar sinais de esgotamento emocional? E quais estratégias podem ser adotadas para prevenir? O ser humano ele é subjetivo, né? Ele é singular. Por mais que a gente tenha algumas atitudes semelhantes, né? Cada um tem realmente o seu. Mas alguns sinais que a gente vê, né, de esgotamento, falta de interesse, né? Principalmente pelo programa, né? Por que que você foi para aí? Excesso de sono ou falta de sono, né? Aí, quando você não tem um sono reparador, quando você já acorda muito cansado, né? O Hum, excesso de alimentação, né? A compulsividade pela alimentação ou a perda de apetite também.
irritabilidade com o próximo, seja em qualquer ambiente, né? Se alguém da família, se alguém do ambiente de trabalho, a vontade mesmo, né, de se isolar, o isolamento também é algo que no intercâmbio ele aparece bastante, né? Você às vezes está tão cansado, tão chateado com uma série de coisas que você perde o interesse. Então você cumpre o protocolo, o que é obrigatório pelo lugar, e em vez de você ir passear e conhecer a cultura e fazer novos amigos ou buscar aí outras coisas, você quer já voltar e ficar na cama descansando, né? E tudo isso somatizado, né? Criam-se as doenças, né? Que de repente é aquela história, fica gripado, tem uma dor de estômago, uma dor na garganta, é o psicossomático, né? É quando tá tão pesado para você que o seu corpo não aguenta e ele pifa de alguma forma com essas dores. Que a gente pensa, será que eu tô com essa dor de cabeça porque eu tô com problema de visão? Será que eu tô com dor na coluna porque meu trabalho foi muito puxado hoje? Não, né? Às vezes é o corpo mesmo falando, não tô bem, tá tão ruim aqui dentro que eu tô até colocando para fora o tamanho da minha dor. Então, é interessante, a gente volta lá de novo, né, na psicanálise, que é a cura pela fala, né? Então, quando a gente não É, fala, o corpo adoece. Então, muito com importante poder, né, e certeza. ter esse espaço de exteriorizar, de falar, né, sobre o que É. está Bom, sentindo, de trabalhar melhor exato, as emoções, né? sim. E as práticas, as soluções são as caras que a gente já falou mesmo, né? Que é todo aquele tripé, né? Que é a terapia, a atividade física, boa E, alimentação, espiritual. e aí a gente vem, né, aproveitando esse gancho que você está colocando, a pessoa às vezes se fechar, né? Às vezes vem ali um pouquinho de medo daquele novo, né? Igual a gente sempre orienta os meninos, você tá aí já, sai, vai conversar, vai falar inglês, né? Porque você tá fazendo intercâmbio, às vezes só fica junto com um brasileiro, ou junta, fica em casa, e perde a oportunidade de conhecer, de desenvolver, né? Uma língua, de falar, de se, como que eu vou usar a palavra? Se desafiar mesmo, né? Sair ali do medo da zona de conforto, porque às vezes tem trainees e trainees, né? Então tem trainees que chegam e continuam numa zona de conforto mesmo fora do país, que junta ali com o brasileiro e às vezes não vai explorar. Então tem que sair dessa zona de conforto fora também, né? Não é porque tá fora que ainda não está ali numa zona. Explorar, tentar absorver o máximo da cultura, aprender o inglês, né? Porque o inglês, a gente brinca muito que inglês não entra por osmose, e literalmente, né? Então é ir para o novo, né? Não ter medo de errar, não ter medo de falar, não ter vergonha, para poder aproveitar ali integralmente. Não deixar o medo, né? Não deixar a vergonha tomar conta e perder essa rica, porque é uma rica oportunidade de você estar fora, né? Sim. E aí isso E também não é muito pensem que importante. ela não encerra quando você volta para a tua cultura. Você leva isso para o resto da sua vida, não tem jeito. Agora mesmo, nesses contextos aqui que eu tô, que eu gosto muito de cavalos, estou fazendo um treinamento com uma pessoa que ela é francesa. Então, ela, às vezes tem algumas atitudes que eu falo, uau, ela fala, não, ela tem outra cultura, é um outro segmento, é uma outra coisa, enfim. E por aí a gente vai conseguindo ter um ótimo relacionamento, a gente cresce muito. Volto a dizer assim, a gente vai em busca de um crescimento profissional, mas definitivamente o pessoal é assim, é uma coisa que É não o que tem mais palavras, assim, evolui, né? com certeza. E a gente vai chegar lá na cerejinha do bolo agora para a gente falar sobre isso. Acho que tem Tá só mais joia. uma pergunta aqui, porque as outras ficaram praticamente iguais, então a gente vai e olhando o horário também, porque precisamos deixar essa live salva, então a gente tem um tempo para poder findar. Então, para finalizar aqui, fala assim, a parte das perguntas, fala assim, quais conselhos você daria para trainees que buscam equilibrar o sucesso profissional e o bem-estar emocional num contexto internacional? Olha, na verdade é passar a régua e é tudo que a gente conversou, né? Coloquem sempre em mente, não esqueçam em nenhum momento, se for necessário, escrevam em lugares estratégicos o qual foi a razão que você foi para ir. Bom, Na verdade, eu muito vou até bom. além.
lembra ali atrás, quando você escolheu fazer a sua faculdade de agro, de vet, enfim, né? Quando for aquele sonho que você teve ali atrás, depois lembra de todos os sacrifícios que vocês e a família de vocês todos tiveram para vocês concluírem essa faculdade. Depois lembrem o desafio, né? Vocês são pessoas que foram selecionadas para estarem aí, né? Então, assim, quanto isso é importante. Pensem também no pós, né? Quantas coisas acontecem, né? O reflexo, quanto isso vai enriquecer o currículo de vocês. Certamente, eu que trabalho há mais de 20 anos na área de RH, inclusive em recrutamento e seleção, como Headhunter, posso afirmar para vocês, né? Quando a gente pega um currículo e vê que a pessoa teve uma experiência internacional, a gente não só avalia essa questão técnica, mas também fala, poxa, que pessoa que teve uma, né, teve um desafio, ela cumpriu isso, ela teve uma ousadia muito grande, e a gente com certeza também olha, poxa, essa pessoa soube trabalhar com a diversidade, e por aí vai. Então, isso é muito importante. Muito bacana você falar isso, né? Porque emociona. No sentido de que se o trainee, né, ele olha para trás, ele passa por muita coisa até ele chegar no intercâmbio dele, né? Então são processos, investimentos. Então quando ele coloca isso, se ele colocar dessa forma, ele vai conseguir ver, né? É tipo um mapa dos sonhos, né? Você vai colocar ali por que que eu vim, aonde que eu quero chegar e visualizar isso é o foco, né? Por que que eu tô E eu aqui? Eu vim aqui com um objetivo e imagino um também, propósito, né? eu imagino também que tenham pessoas aí que as famílias super apoiaram, mas teve pessoas que não, que a família, então, assim, lutaram contra tudo e todos para estarem aí, É, né? Então, é hora de você também falar, nossa, deixa eu ver que valeu a pena, né? Enfim, exatamente. deixa eu ver acontecer. Deixa eu concretizar isso aqui, né? Porque tem casos e casos, né? Tem aquele que a família Com tá super certeza. orgulhosa, fala assim, meu filho tá lá, minha filha fazendo um intercâmbio. Tem aqueles que metade da família falou que não ia conseguir, que não ia dar certo, que deu, que tá lá pela bravura, né? Então é muito mérito do trainee estar lá. Então, essa parte que você falou de agarrar, né, os objetivos, de visualizar o porquê tá ali, é muito importante, né? Sim. Com E com certeza. certeza, nisso, o critério que a Aline tem, o Rafael, eles são altamente criteriosos, nós já trabalhamos alguns anos juntos, assim, e então, assim, tem aí um outro ponto aí, foram aprovados, né, pelo Rafael e pela Aline, pela Jaque também, então, enfim, algo para se orgulhar mesmo, sabe? Para chegar com orgulho estampado e ser bravo até o fim, né? Que o processo finda, gente. E para fechar aqui, antes que finda ali, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, porque hoje as grandes empresas, as multinacionais, elas vêm trabalhando um critério de seleção que é o soft skills, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, o que é Hum. e como o intercâmbio pode acrescentar e enriquecer nesse quesito. O soft skill hoje, na verdade, ele é a pessoa que tem um bom relacionamento interpessoal, né? E a adequação à cultura da empresa, né? Então, o que que acontece? A gente recebe currículos com pessoas com formações assim na Harvard, fez USP, fez, enfim, mil faculdades renomadas, trilhões de cursos, a aparência da pessoa sensacional, a fluência verbal, pensa num perfil nota 9. Só que, porque o 10 não existe, tá, gente? Porque ninguém é perfeito. Só que quando chega na parte do relacionamento interpessoal, da adequação da cultura, dos valores da empresa, essa pessoa traz muito problema, né? Que existe uma diferença daquele colaborador, né? Que ele questiona, o que é super saudável e mostra que ele é um ser pensante, né? E que vai contribuir, inclusive, para melhorias. Mas existe o contestador, existem aquelas pessoas que estão sempre tendo problemas com setores que trabalham juntos, com um colega. Então, isso não contribui para o clima organizacional da empresa, né? E quando o clima organizacional da empresa está prejudicado, é quando acontece o turnover,
né? É quando a produtividade não só dessa pessoa que tem um maior problema aí de relacionamento interpessoal, mas também dos demais, da equipe, né? Isso gera prejuízo, isso compromete a cultura da empresa. Então, o que que o intercâmbio volta a dizer, né? Depois que você passa por um intercâmbio, onde você compartilha de diversas culturas e costumes, olha, você fica muito mais fortalecido, com certeza, nos relacionamentos interpessoais. Logo, você está muito mais preparado para viver em outras empresas também, de segmentos diferentes, culturas diferentes e por aí vai. É. Só quero frisar aqui, né, que a questão do soft skill, né, que ele leva em consideração a ética, a comunicação efetiva, o trabalho em equipe, que é uma coisa que você desenvolve muito bem no intercâmbio, né, porque é um trabalho em equipe com nacionalidades diferentes que vai exigir muito mais, né, dessa adaptabilidade, resiliência. Resiliência é Sim, algo é porque também é importante, porque o relacionamento interpessoal, principalmente no contexto, no corporativo, a gente avalia o bom relacionamento com o colega, com a gestão e com os clientes. Então, são com os três, né? E a gente sabe que com cada um, sem perder a sua essência, seus valores, é uma forma diferente de lidar, né? Então, essa é a questão. A gente fala do soft skill e do hard skill, né? Que o perfil difícil em lidar. exatamente. Um vem com conhecimento só técnico, né? Que tá ali fechadinho, engessadinho. E quando você alia com esse conhecimento, que ele vem mais da parte emocional de trabalhar, aí tá rico, né? É a questão muito da humanização, né? Que hoje em dia as grandes empresas também querem, né? Não é você só saber, não é você só fazer aquilo que você, de forma técnica, né? É você conseguir estar no lugar do outro, ouvir o outro, liderar, né, com uma questão E aí, Pode falar. não, a gente fala muito da empatia, né? Eu Com falo muito certeza. eu faço consultoria em algumas empresas e eu falo assim, todo mundo fala muito sobre a transformação do mundo, eu quero um mundo diferente, mas assim, o que que você faz para contribuir no teu espaço ali, né? E a verdade é que a gente acaba convivendo muito mais com as pessoas no nosso ambiente de trabalho do que com as pessoas que a gente realmente gostaria de estar, né? Porque a gente trabalha basicamente os treinos, né, em período integral. Aí a gente volta para casa, faz o que tem que fazer, um jantar, alguma coisa, e já dorme. Então, se a gente for somar as horas que de fato estamos conscientes e lúcidos e praticando a convivência, né, em grupo, a gente está muito mais com a pessoa que a gente está trabalhando. E se a gente não tiver uma Exatamente. empatia, um bom relacionamento interpessoal, quando a gente começa a confundir, não estou gostando da empresa, meu gestor não é bacana, meu colega que não é, quando na verdade é só sobre você mesmo, é sobre a sua dificuldade de lidar com o outro. É algo ali dentro da pessoa, né? E a gente volta a ressaltar, né? O que você constrói no seu intercâmbio, você vai trazer isso de volta para sua vida pessoal, para sua vida profissional e vai ser uma sementinha ali para o seu futuro, né? Então, faça da melhor forma, enriqueça da melhor forma, que é isso que o intercâmbio produz, né? É A verdade. gente, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Gente, se alguém que está, o pessoal que está na live, tem alguma pergunta? Se tiver, faça para gente encerrar a live antes de uma hora, para a gente deixar essa live salva. E assim, só para complementar, né, Patrícia? Estamos aqui, né, a equipe, a Aeroate, de braços abertos para os nossos trainees, para enriquecer, para agregar, para auxiliar da melhor forma possível. E na questão também da Patrícia, a gente quer deixar claro que a Patrícia ela presta um serviço que o trainee também tem a opção, fala assim, não, eu quero ou não quero, né, Patrícia? Não é que você, eu entrei no intercâmbio com a Aeroate, eu tenho aquele serviço, eu vou ser obrigada a fazer. Não, não é obrigado, tá? É uma opção sua, a gente deixa o trainee ali livre para poder fazer essa escolha. É sempre uma ótima É um escolha, gente. convite, é um Falar é sempre convite, bom. É um é, convite, né? é um convite. Eu Vamos. já tenho alguns.
A gente só tem uma pergunta aqui, ó, o restante que mandou na caixinha, que é uma pergunta do Robson perguntando para você, Patrícia, se você pretende morar fora. Não, eu não pretendo. Vou morar fora por enquanto. Tá. Então tá, então, Patrícia, não Na pretende. verdade, quem já morou fora, né, sempre pensa, né, em voltar e passar um tempo, conhecer novas culturas. Mas, assim, ficar a longo prazo, eu não penso mais, não. Só se tiver alguma oportunidade aí bem ímpar. Então tá. Então, pessoal, nós aqui, eu, né, e a Patrícia e a equipe Aeroade como um todo, nós agradecemos muito a atenção de todos. A gente vai deixar essa live salva para vocês entenderem mais, né, sobre o trabalho impecável da Patrícia. Inclusive, a Patrícia tem um exame que ela faz, gente, que depois, se vocês tiverem oportunidade, façam para vocês fazerem uma análise do perfil, é, explorem, né? Explorem a Patrícia no bom sentido, porque todo conhecimento e autoconhecimento, ele agrega a nossa vida, ele desenvolve para a gente, é benefício nosso, né? Então, quero agradecer a A todos que Aline, participaram, fizeram, a Aline e o Rafael fizeram também, e fizeram, são gente. outros. Ó, e a Aline, Olha, não vou nem a fazer Aline propaganda aqui.